Gente, tudo bom? Boa noite. Mais uma quinta-feira. Estamos aqui juntinhos, né? Para conversar sobre PEI. Gente, estou tentando isso. Para conversar sobre o PEI. Muitos de vocês já me conhecem. Sil Souza, Flávia Passinho, boa noite. Eu sou a Valéria, aqui da Crescer, Aprendizagem e Desenvolvimento. Estamos aqui esse mês de janeiro todo falando sobre o PEI, para esclarecer dúvidas, para falar mesmo como é que as coisas acontecem. E para isso, né, eu estou contando com a ajuda de uma querida, da minha colega de profissão, da minha agora amiga, Alcione, né, da ADUSP, Associação dos Usuários de Plano de Saúde, Saúde Pública do Estado do Maranhão. Uma pessoa maravilhosa que entende muito sobre isso. E eu vou chamá-la, vou adicioná-la aqui. Deixa eu adicioná-la. Que ela já está. Vamos resolver os problemas técnicos de áudio. Paloma entrou. Cali. Boa noite, meninas. Alcione, boa noite. Boa noite, meu amor. Hoje vai dar tudo certo, né? Parece que hoje a gente finalmente conseguiu resolver, né? Graças a Deus, depois de alguns testes. Pronto. E hoje, gente, temos um tema interessantíssimo sobre o PEI, né? A gente já falou aqui bastante sobre o PEI, o que é o PEI, como o PEI precisa ser feito, quem faz o PEI, que o PEI tem que levar em consideração as capacidades que os nossos filhos, os nossos alunos já têm, né? Mas aí vem aquela história. Como a gente vai chegar no PEI? Como a gente vai conseguir eleger quais são as capacidades e as habilidades que precisam ser mais ou menos trabalhadas? Como é que a gente vai chegar, de fato, à adaptação curricular necessária e condizente para o meu aluno e para o meu filho? E aí, quem sabe me dizer? Pergunta do milhão. Alcione que vai responder, Alcione que vai responder. Diga aí. Ó, essa pergunta do milhão, ela é uma pergunta que ela é extremamente difícil, como é que eu posso dizer? Não é nem de ser feita, mas o problema dela vem na resposta, né? Eu, Sim. eu gostaria de fazer primeiro uma provocação para os pais e para as pessoas de maneira geral, que é a seguinte: as pessoas dizem assim, meu filho tem o diagnóstico de TEA, meu filho tem TOD, meu filho tem dislexia, meu filho tem TDAH, meu filho tem tal coisa. Esse é o diagnóstico. Aí eu gostaria de fazer uma observação que o que a gente chama de diagnóstico, na verdade, é uma classificação. O que é o diagnóstico, na verdade, são os sintomas e o conjunto de sintomas e comorbidades muitas vezes associadas que constitui de fato o que é o diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que ter uma classificação ela é o suficiente para eu entender o que eu vou fazer com o indivíduo. E um nome, ele não diz nada se ele não estiver relacionado com o processo. E por que eu estou falando sobre essa questão? Porque o primeiro passo para a gente fazer um bom PEI é que seja feita uma boa avaliação. E uma avaliação diagnóstica, ela considera uma série de fatores. Por exemplo, hoje eu estava em reunião com uma equipe multidisciplinar e uma das coisas que eu estava sinalizando para a equipe, eu disse assim, olha, existe uma diferença
diferença muito grande em você fazer um PEI quando você está considerando o aluno com tutor, o aluno sem tutor, quando você considera quantos alunos vão ter nessa sala, quando você considera que tipo de material esse aluno vai utilizar. E aí, nesse sentido, você tem de partida já duas dimensões para você avaliar: a dimensão pedagógica e a dimensão comportamental. E nesse sentido, eu vou citar um exemplo. Eu posso ter um indivíduo com um diagnóstico de autismo, em que eu tenho um cognitivo íntegro. O que é um cognitivo íntegro? É alguém que eu ensino, ele aprende, ele generaliza e ele consegue, ao mesmo tempo, muitas vezes, criar algumas interpretações ainda e algumas outras possibilidades de conhecimento, avançar além daquilo que ele aprendeu. Só que esse indivíduo, se alguma coisa sair fora do lugar, vamos supor, se ele errou no momento em que ele foi fazer a perninha do ar e ela não ficou do jeito que ele queria, e aí ele tem um disruptivo. E ele se joga no chão, e ele se morde, ele se bate. Ou seja, eu estou falando em uma dimensão do comportamento. Eu não estou falando só da dimensão do pedagógico. Então, a avaliação, ela é extremamente importante quando ela é bem feita, porque ela deve encontrar não só o diagnóstico, mas ela também tem que sinalizar a possibilidade e as formas mais adequadas de intervenção. Então, normalmente, o que nós não temos bem direcionado no PEI é essa avaliação biopsicossocial de uma forma multidimensional, em que se possa pensar comportamento, maturidade emocional, motricidade, pensamento matemático, capacidade de raciocínio, capacidade de retenção de informação, ou seja, eu vou pensar também nos aspectos de memória. Então, esse vai ser o principal embasamento que eu vou ter para que eu possa fazer um bom PEI, para que eu possa estruturar e levar esse aluno a ter, de fato, um bom desenvolvimento. Então, é bem isso. Como a senhora estava falando, a gente tem que levar em consideração todos os outros aspectos que fazem aquele aluno. Porque muitas vezes ela fala assim, um diagnóstico é uma classificação. E aí, quando ela fala de classificação, ela me remete à CID, Classificação Internacional de Doenças, né? Que ali, segundo o DSM-5, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que fazem, que a gente interpreta e fazem com que se enquadre aquele paciente dentro daquele CID, daquele número, né? E aí, muitas vezes, ele tem autismo. Então, mas quais são as capacidades que ele tem? Ele tem dificuldade cognitiva? Não. Então, ele pode manter o currículo dele. Quais são as adaptações que são necessárias para que esse aluno fique bem, né? Porque é isso que a gente quer, que ele fique bem, que ele aprenda, que ele seja independente. Ele precisa de uma atividade, ou ele precisa de uma atividade adaptada, ou ele precisa de um tutor que oriente ele de forma mais individualizada. Mas ele tem dificuldade cognitiva, porque acontece. Inclusive, nós temos aí vários casos de pacientes com autismo que têm também TDI, que é transtorno de desenvolvimento intelectual, né? Ele tem déficit cognitivo. Dentro desse déficit cognitivo, o que ele vai precisar?
Ah, ele tem também transtorno de linguagem. E aí, como é que a gente vai fazer esse PEI? Ah, mas ele também tem ali associado muitos comportamentos disruptivos dentro da sala de aula. Ele pode eventualmente vir também com um TDAH, que faz com que ele tenha menos tempo de concentração. E aí ele pode ter o TDAH, sim, e aí ele se concentra em menos tempo. A memória dele, de curto, médio e longo prazo, como é que ela tá? Tá bem? Não está bem? Então, assim, a gente só vai conseguir perceber todas essas coisas. Gente, eu tô falando muito baixo, Não, eu estou escutando bem. tá bem? Então, assim, a gente só consegue perceber todas essas particularidades, todas essas peculiaridades do nosso aluno barra paciente, se a gente fizer uma boa avaliação, né? E essa boa avaliação, ela perpassa Uhum. pela escuta atenta, né? É ter tempo de qualidade para escutar os pais. Porque os pais, eles são um terreno de conhecimento do nosso aluno, do nosso paciente, né? Então você vai ter que escutar o pai, você vai ter que verificar esse aluno. E para além disso, sim, aí a gente lança a mão dos nossos testes, porque a testagem, gente, não é para a gente chegar num diagnóstico. A testagem não é só para isso. A testagem, ela é necessária para que a gente consiga reconhecer quais são as habilidades dos nossos alunos e o que esse aluno precisa melhorar. Porque vou dar um exemplo rápido para vocês. O TDE 2, né? O teste de desenvolvimento, teste de desempenho escolar. O TDE, ele avalia leitura, escrita e aritmética, né? Em, de forma específica. Aí vamos fazer a testagem desse aluno em leitura, escrita e aritmética. Dentro daquele resultado normativo, eu vou conseguir verificar se meu aluno tem mais dificuldade em leitura e escrita ou em aritmética. Ou se ele tem dificuldade em tudo, ou se ele não tem dificuldade nenhuma. Porque isso pode acontecer. Ah, Valéria, tu tá me dizendo que se ele tiver bem nessas competências, ele não precisa de um atendimento individualizado, de um PEI, de alguma coisa assim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque o TDE, ele avalia essas três capacidades. Mas tem um outro teste, que é o VISC-4, e a Jaqueline está na live, a nossa psicóloga, e ele avalia a inteligência global, né? E aí a gente vai para a avaliação do VISC. Inclusive, muitos neurologistas, psiquiatras infantis, eles já pedem a avaliação e pedem especificamente por esses dois testes, Uhum. tanto o TDE-2 quanto o VISC-4, né? Porque o VISC-4, ele te dá as normativas tanto de deficiência intelectual quanto de altas habilidades de superdotação. Então, Valéria, só esses testes são suficientes? Não, minha gente. Nós estamos só começando, né, Alcione? E Só aí, começando. a gente trabalha atenção. Tem teste para atenção? Tem. Tem uns bem. Que às vezes a gente acha assim, ah, mas ele é tão bobinho, mas ele é um teste muito completo. Temos o TAC, teste de atenção por cancelamento. Temos o teste de trilhas. A gente avalia a memória. Inclusive, aqui a gente avalia a memória com o cubo de Corse, né? Então, a gente verifica todas as possibilidades a serem testadas. Dentro dos testes, a gente avalia todas as possibilidades que esse aluno pode ter. Todas as, é, todas os pré-requisitos para ele adquirir algumas competências que ele precisa adquirir dentro do ambiente escolar.
E, Diga, Alcione. e só uma questão que eu acho que é bastante interessante. Fez o teste, ele é só um elemento, porque eu ainda tenho Sim. que considerar o comportamento, porque, Uhum. por exemplo, eu tenho. Meu filho, durante muito tempo, apresentou esse problema. Ele olhava para um livro, para o caderno, só dele olhar, ele já causava nele uma aversão, porque ele tinha um problema sensorial, que ao olhar determinado quantitativo de figuras, determinado quantitativo de coisas, aquilo irritava ele profundamente. Então, Sim, eu posso. E aí a gente tem. Por que que isso é importante? Porque eu preciso avaliar o aspecto sensorial, também interfere, e aí o perfil sensorial normalmente é feito por terapeuta ocupacional, não é feito por psicopedagogo ou neuropsicólogo. Aí você tem que considerar o aspecto ainda é, da relação com o meio, quando ele está, por exemplo, dentro de um meio escolar, em que há barulho, em que há a interação com outros sujeitos e que, de repente, mesmo ele tendo integridade, nada vai adiantar isso, porque ele não consegue se concentrar. E aí, nesse sentido, que eu volto à questão da classificação, por exemplo, para ser feito o PEI, não precisa que a pessoa tenha um diagnóstico, basta ela apresentar algum déficit de aprendizagem, alguma necessidade, né? E por que que isso é importante frisar? Porque assim, eu não vou perguntar quando eu vou atender uma pessoa que ela está desmaiando, e aí nesse sentido eu lembro do Tiago, uma vez a terapeuta disse assim, eu estou com dor de cabeça. Aí ele disse assim, é cefaleia ou é câncer? Ou seja, muito, muito você, doutor. é, você não vai precisar saber do que é a origem da dor de cabeça para dizer assim, eu vou tomar esse remedinho aqui para dor de cabeça. Então, muitas vezes, no processo de intervenção, a gente vai muitas vezes atuar naquilo que é mais necessário. Então, eu percebo que o indivíduo ele está um pouco mais agitado e que a forma de aprendizagem dele precisa de um suporte, então eu tenho que construir todo um percurso para que ela seja possibilitada a partir dessa condição dele. Então, a avaliação, ela é uma fotografia, e ela é uma fotografia que ela é importante, porque é como se ela fosse algo que ela vai me dar parâmetro para eu graduar aquilo que eu preciso dentro do meu processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse momento, eu só estou verificando, vamos dizer assim, as minhas bases de onde eu vou partir, mas eu ainda tenho um terceiro momento, né? Que é como esse indivíduo aprende. O que é significativo para ele, qual a melhor estratégia para ele. E isso muitas vezes ele vai se dar na interação do dia a dia e nas tentativas e erro que esse professor vai ter que desenvolver. E daí a importância muito grande do olhar da família e ponderando esse olhar da família, viu, gente? Só fazendo uma observação, porque às vezes a gente acha que o olhar da família ele é tudo, mas muitas vezes o olhar da família ele está viciado. Eu lembro que quando o meu filho era menor, eu normalmente omitia de algumas pessoas quando eu estava fazendo alguma intervenção nele, porque eu queria ver se de fato estava dando resultado para eu não escutar aquilo que eu queria, ou muitas vezes eu perguntava, fulano, você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Porque o meu olhar
ele pode estar viciado. Por isso que a pessoa que faz a avaliação, eu defendo como uma pessoa essencial e estou fazendo, a Valéria não está me pagando nada, só para deixar claro. Se ela Verdade. quiser me pagar, se ela quiser me pagar, não vou achar ruim, mas eu acho que é essencial ter alguém de fora da equipe para fazer essa avaliação do paciente, até para você verificar os avanços, os retrocessos, você fazer esse parâmetro, essa avaliação ela vai servir tanto para o PEI, quanto ela vai servir, inclusive, para o plano terapêutico, que aquele indivíduo está, como é que eu posso dizer, que ele está sendo acompanhado. Porque tem alguns pais que eu vejo passar praticamente uma década fazendo um acompanhamento e uma intervenção de forma inadequada. E por não ter se atentado para a necessidade de uma avaliação feita por terceiros, né, porque ela vai ser mais objetiva. Sim, sim. Primeiro, pelos instrumentos, e segundo, porque se trata de alguém que vai tirar as suas próprias conclusões de forma mais independente, porque não está tendencioso pelo olhar contínuo. Então, eu acredito que uma avaliação, pelo menos uma vez no ano, de forma global, pegando todos esses aspectos, ela seria essencial até para ver a necessidade ou não de mudança, de intervenção, de mudança de adequação, porque depois de eu ter essa avaliação, ela precisa me apontar um caminho. Sim. Quando a gente avalia, eu vou tentar dar exemplos mais claros. Quando a gente avalia, por exemplo, uma criança com TDAH, o TDAH ele mexe diretamente aqui no lobo frontal, né? Então a gente fica com as funções executivas de base, elas ficam comprometidas. Planejamento, organização, controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. A gente fica com essas funções executivas de base, elas ficam mais desreguladas. E aí, quando a gente faz esses testes, essa bateria de testagem, a gente consegue verificar no paciente se qual função executiva está mais carente de regulação, digamos assim. A gente tem pacientes que têm mais flexibilidade cognitiva e menos controle inibitório. Tem paciente que tem mais organização. Então, a gente começa a fazer o nosso plano interventivo baseado no que ele tem mais necessidade de melhoria para a vida, né? O próprio DSM-5, quando a gente fala do diagnóstico de TDAH, ele diz que o ideal é que o paciente seja reavaliado a cada 6 meses. Para o caso de melhora do diagnóstico, né, do diagnóstico. Por quê? Porque se entende que o TDAH, ele flutua. Ele é um transtorno flutuante. Como ele é um transtorno flutuante, Valéria? E aí eu já abri aqui o parênteses do TDAH. O TDAH, ele não é um transtorno rígido e fixo. Em que sentido? Para quem não sabe, o TDAH ele tem 3 tipos de manifestação: o desatento, o impulsivo e o combinado, que são as 2 outras formas juntas, né? E aí, o menino que hoje foi identificado como um TDAH impulsivo, lá na frente ele pode virar um TDAH desatento por conta dessa flutuação das características do transtorno. Então, o próprio DSM-5, ele fala dessas modificações, fala das remissões e pede que o aluno seja reavaliado a cada 6 meses. Mas a gente que é brasileiro, a gente sabe que é quase impossível pagar uma avaliação a cada 6 meses, né, gente? Uhum. É complicado. Então, Mas eu acho a gente, anualmente, eu pessoa, inclusive,
Eu oriento os pais aqui na Crescer, já é uma coisa que a gente faz aqui rotineiramente. A gente informa, inclusive nos nossos relatórios, vai essa informação. E segundo o DSM-5 é para ser feito semestralmente, mas que a gente sabe das impossibilidades e a gente orienta que anualmente essa reavaliação seja feita, né? E aí a gente consegue verificar se aquele plano interventivo ele foi de fato eficaz, né? E aí, quando eu falei do TDE2 antes um pouquinho, ele é um teste muito interessante, é um teste padrão ouro, né? Dentro aí das caudas avaliações. E por que eu gosto muito de usar o TDE2? Porque o TDE2 ele é um teste que abarca uma faixa etária bem interessante. A gente pode usá-lo desde o primeiro ano do ensino fundamental, crianças ali com 6, 7 anos, até o nono ano do ensino fundamental, que é ali o quê? 14, 15 anos. Então, quando a gente pensa em fazer uma reavaliação anual, a gente pode usar esse teste e dentro da métrica do próprio teste, a gente verifica se as intervenções estão sendo eficazes para esse aluno dentro da mesma escala de avaliação. E isso é muito interessante, porque a gente consegue perceber de forma muito mais criteriosa se as suas intervenções, se o plano interventivo, ele está sendo eficaz para esse aluno. Perfeito. E outra coisa, foi feita aqui uma pergunta sobre a questão do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E o que acontece? Existem várias nomenclaturas, só para vocês terem uma ideia, hoje eu estava fazendo uma discussão que, por exemplo, o PEI, ele vai tanto fazer uma relação com o plano de aula do professor, porque ele tem que, em cima do PEI, fazer o planejamento diário de aula dele, como ele vai também fazer interferência no plano da educação especial, se eu colocar esse aluno, por exemplo, na sala de recurso, ou se eu colocar esse aluno dentro de um currículo suplementar. E o plano de desenvolvimento individualizado, normalmente ele está mais ligado, e Valéria me corrige se eu estiver errado, a quase o equivalente ao plano terapêutico. Então, são, na verdade, nomenclaturas e nomeações que elas têm como pano de fundo e papel central ter um roteiro de intervenções. Quando ela é pedagógica, a gente vai chamar ela de PEI, né, de Plano Educacional Individualizado. E quando eu estou dentro do modelo clínico, eu vou chamar normalmente de PDI. O que acontece dentro do PDI? E essa é uma crítica que eu faço e um alerta que eu faço aos pais. Graças a Deus, por ter essa consciência, eu sempre consegui ter uma coesão desse plano de desenvolvimento individualizado. Porque, voltando à questão de início, quando eu disse que TEA, TDAH e etc., só são rótulos. O sintoma é que eu tenho que trabalhar. Por que o sintoma que eu tenho que trabalhar? A primeira coisa que a gente vai pensar é assim: eu faço uma avaliação diagnóstica e eu pergunto o que é mais crítico e o que é mais fundamental na linha de desenvolvimento desse indivíduo. Ele tem um monte de coisa, beleza, mas eu só posso trabalhar 3. Então, eu vou escolher essas 3 que são fundamentais e eu vou integrá-las dentro de um plano em que, por mais que eu trabalhe com fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicólogo, etc., cada um a seu modo, ele tem que contribuir para o resultado final daquele vamos dizer assim,
daquele objetivo que nós traçamos, daquela meta terapêutica, ou meta de desenvolvimento. Eu vou fazer um comparativo bem besta, é semelhante a um time de futebol. Cada um joga numa posição, mas todo mundo está jogando e correndo com o mesmo propósito e um mesmo objetivo. Se for futebol, todo mundo quer fazer gol e todo mundo não quer levar gol. Então, eu vou trabalhar e colocar meu time para que de forma, vamos dizer assim, integrada, mas cada um na sua especialidade, cada um trabalhe no mesmo sentido. O que normalmente nós temos? Nós temos normalmente terapeuta ocupacional que não conversa com fono, que não conversa com psicopedagogo e que muitas vezes está totalmente apartado da escola. E aí não funciona, porque muitas vezes você tem um indivíduo que ele está fazendo mais do mesmo, né? Só que esse mais do mesmo sem dar um sentido funcional. Aí eu vou voltar ao exemplo da questão do indivíduo, que ele não tem ainda o desenvolvimento motor adequado, e ele tá passando 3, 4 horas para ele aprender a fazer tracejado. Que é coordenação motora fina. Uhum. Se ele não tiver coordenação motora ampla, ou coordenação motora global ou praxia global, que são as mesmas coisas, Exato. ele não vai conseguir fazer o tracejado. Porque ele precisa entender e delimitar movimentos amplos de braço para ele conseguir dominar movimentos finos, movimentos curtos, e que exigem dele uma precisão muito grande. Exatamente. Aí, qual seria o certo? De repente, eu estar com esse indivíduo num jogo lúdico, fazendo esse indivíduo fazer alguns percursos, em que eu estaria trabalhando essa apraxia global. Eu estaria, por exemplo, dando a ele o sentido de memória. Eu estaria trabalhando com ele, de repente, cores, porque ao colocar cores diferentes, eu posso trabalhar isso. Poderia estar ensinando ele a conferir, e o momento em que ele vence essa etapa e que ele tem autonomia sobre o seu corpo e sobre o seu movimento, ele vai precisar sentar todo dia apenas 1 hora, e aquilo que eu gastei dinheiro, fiz um investimento e passar anos e anos tentando fazer, aí detalhe, eu ainda vou dizer que essa criança tem deficiência intelectual porque ela não consegue escrever. Quando, na verdade, se trata de alguém que não foi desenvolvido, que não passou por uma avaliação. Então, a avaliação, ela é fundamento, porque é ela que vai me dar base para a construção do plano terapêutico, do PDI, do PEI, ela é o fundamento. Agora, isso assim, no mundo ideal, no mundo possível, muitas vezes com falta de recursos, eu gosto muito, ele é público, do ATEC. Vou até colocar aqui, porque o que acontece? O ATEC, ele te dá apenas um parâmetrozinho de algumas avaliações, ele foi feito e desenvolvido exatamente para que os pais pudessem perceber o desenvolvimento dos filhos, né? E de forma gratuita. Ele é gratuito, você preenche, e aí ele vai fazer avaliações de linguagem, e aí ele vai te dar um valor. Esse valor, ele é, como é que eu posso dizer? Se você responder realmente com integridade, com honestidade, ele dá certo. Eu lembro que o meu filho, ele era extremamente de nível de suporte 3 e tinha muitos comprometimentos. Então, a TEC dele era quase 120. E aí nós
fomos melhorando, fomos melhorando. Hoje a gente está numa faixa de 20. O que é essa faixa de 20? Quando o indivíduo atinge essa faixa, ele significa que ele tem grande possibilidade de ter uma vida autônoma. E só fazendo uma observação, o ABA usa muito o VibMap, que também é um marcador interessante, que quando eu consigo fechar os pré-requisitos, por exemplo, necessários até 5 anos que ele vai, e essa idade, quando a gente coloca, ela não quer dizer que não possa ser aplicada a alguém de 16, 17 anos. É um marcador do nível de desenvolvimento que ele é necessário para que alguém tenha uma vida autônoma. Então, ele é importante porque você consegue olhar e planejar o futuro desse indivíduo. E por que eu estou falando isso? E eu acho que eu tenho essa liberdade, vamos dizer assim, poética de falar sobre isso. Porque você vive isso. Você vive isso. Pois é verdade. A gente fala do nosso lugar de fala, né? Tenho esse lugar de fala. E eu lembro que eu fiz eu estabeleci uma meta. Eu disse que se até os 10 anos o meu filho ele não apresentasse um nível X de desenvolvimento, eu ia deixar de ser a mãe dele 100% dedicada e eu ia começar a dividir os ovos em cestas diferentes. E aí eu vou pedir esse tempo para a Valéria só para poder explicar o que significa isso para outras mães. A gente não pode viver fora da realidade. E a realidade, quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, eu comparo, e aí vocês vão precisar respeitar a minha analogia. Eu sou paraense e eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré. E quando a gente vai para o Sírio, é um troço assim, uma experiência tão fantástica, porque a gente começa saindo de um determinado ponto e todo mundo sai com aquela esperança, com aquela coisa de acompanhar a procissão. À medida que a gente vai andando, vai cansando, tanto que muita gente não consegue chegar até o final, que é na Basílica. E aí, nesse sentido, costuma-se dizer que somente aqueles que têm fé, por isso que é uma caminhada de fé, vão conseguir chegar até o final, porque é muito cansativo. Então, eu comparo que a caminhada no autismo, ela é feita nesse sentido. No momento que você recebe o diagnóstico, você acha que vai fazer milhares de coisas. Só que o detalhe, pode colocar todo o dinheiro do mundo, pode fazer igual o Mion. O Mion, quando recebeu o diagnóstico do filho dele, ele se mudou para Miami. Ele colocou o filho de forma integral, dentro de atendimento 24 horas. E, no entanto, o filho dele continua sendo o autista de nível de suporte entre 2 e 3. Por que isso? Porque existem mecanismos que estão dentro de uma genética, que estão dentro de alguns circuitos que estão na base biológica, que eles são impossíveis de serem alterados. Então, a gente precisa dizer assim, bom, se eu não tenho o dinheiro do Mion, né, eu preciso pensar em plano B, em como eu vou deixar uma garantia de vida para esse meu filho, para quando eu não estiver mais aqui, ele tenha segurança, ele tenha como ser cuidado. Então, eu estabeleci até mais ou menos os 10 anos para que eu pudesse ser inteiramente dedicada, para que eu não tivesse essa culpa, porque mãe é um troço impressionante. A chuva está bem ali, o menino está bem aqui. Se ele gripou, foi minha culpa. Ele deu um espirro porque eu não cobri. Então, a gente sempre tende a se culpar, achando que não fez o suficiente, achando que poderia fazer mais. Então, a avaliação,
ela serve para nos dar esse horizonte de racionalidade, também de sinalizar quais são os aportes que são necessários, porque a gente precisa também pensar que se ele não desenvolver da forma que eu gostaria, eu preciso ter uma outra ponta de desenvolvimento que vai incluir a segurança financeira, a segurança emocional e pensar, inclusive, no futuro para alguém que vai se responsabilizar por esse meu filho quando eu não estiver aqui. Pensar em sucessão. E aí, nesse caso, olha a loucura da vida, né? Os grandes empresários, eles pensam em sucessão em termos de riqueza. Quem vai ser o herdeiro que vai comandar meus negócios? Nós temos que pensar quem vai cuidar do meu filho. Então, isso são conversas importantes que a gente precisa estar sempre no nosso horizonte. Então, fazer a avaliação de forma recorrente, ela vai nos ajudar a dar esse time também, a esse horizonte de planejamento de vida. Eu quero dizer que, para quem não me conhece pessoalmente, às vezes não sabe, eu sou extremamente emotiva. Os meus pacientes, eu tenho um pacientezinho que eu já acompanho ele há um tempinho, e eu alfabetizei ele, é um paciente TEA, né, com transtorno de fala, seletividade alimentar, muitas questões envolvidas aí. E quando eu comecei a intervenção com ele, para melhorar e alfabetizar, ele ainda fazia apreensão palmar, né? E a gente acaba criando um laço muito grande com essas crianças, com todos os nossos pacientes. Eu tenho um laço muito forte com todos os meus pacientes. E eu lembro, tenho fotos, inclusive, no meu telefone, da primeira vez que ele escreveu o nome dele. Né? Então, assim, eu chorei feito criança, porque, embora fosse uma coisa que a gente já estava querendo fazer há um tempo, esperando que isso acontecesse, no dia que de fato aconteceu, para mim foi uma coisa incrível. Então eu sou muito emotiva. E esse relato de Alcione me deu aqui vários nós na garganta. Porque eu ouço isso de muitas famílias, né? Valéria, eu preciso intervir, eu preciso ver, porque eu preciso me organizar, eu preciso saber para onde o meu filho vai, eu preciso programar o futuro dele, né? Eu preciso deixá-lo bem, porque os pais entendem que eles não são eternos e que se a vida seguir seu rumo conforme ela é programada, que os pais tenham suas Páscoas antes dos filhos, esses filhos podem eventualmente ficar sozinhos. E quem vai cuidar? Quem vai cuidar deles, né? Então, esse relato aí de Alcione, ele não é estranho para a gente que vive esse mundo, que está aqui trabalhando. É uma preocupação muito, muito comum e muito válida para todas as famílias, né? Quase chorando aqui. É uma preocupação, mas que ela não pode ser assumida só como um temor. Eu lembro que quando eu entrei no doutorado, eu falava para a minha orientadora, eu disse assim, professora, eu tenho medo, eu tenho pavor, mas o medo ele não me paralisa. O medo é aquilo que eu coloco atrás de mim e é aquilo que me dá impulso para lutar. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o tempo. Por isso que eu acho que a responsabilidade por uma intervenção adequada ela é extremamente importante. E a gente precisa ter a capacidade de fazer um filtro e falar de forma muito aberta e natural, no sentido de dizer assim, tá, eu tenho esse medo, mas como é que eu estou fazendo o meu planejamento? Eu te digo, eu tenho, por exemplo,
Eu faço para o meu filho já algumas coisas. Uma delas é um plano de previdência. Porque se a gente for pensar a vida, a gente fica ainda numa relação de desgastes, e isso é uma coisa que eu chamo aqui a atenção das mães. A gente se coloca dentro de uma bolha, muitas vezes, principalmente hoje em dia com a questão das mídias sociais, que a pessoa ela roda 1000 vezes vendo a mesma coisa, fulano e ciclano rodando, rodando, falando a mesma coisa, e ela não percebe que essa bolha ela gera um adoecimento. E que esse adoecimento compromete a sua vida, seja na sua qualidade de saúde, seja na sua qualidade de saúde mental. E aí é nesse sentido que vem a questão das cartelas dos ovos, né? Eu preciso dividir, eu preciso fazer o cuidado comigo e com meu filho, porque eu sou um elemento importante. E ver muitas vezes, isso daqui é um aspecto importante, eu passei a tarde conversando com algumas pessoas que estavam dizendo assim, tem muita coisa que a gente. E aí, me perdoe a honestidade, a sinceridade, mas foi uma das coisas que eu comentei com os profissionais. Eu disse assim: o lugar de quem está nessa parte da educação, ele é um lugar do impossível. Por que ele é o lugar do impossível? Porque muitas vezes o profissional ele vai dizer assim, mãe e pai, você precisa fazer isso, isso e isso para o seu filho. Porque a continuidade da intervenção, ela precisa continuar em casa. Inclusive, seria interessante os pais se apropriarem desse plano educacional individualizado, para ele entender também qual é a responsabilidade que ele tem, como ele pode estimular seu filho dentro de casa. Porque se eu tenho um filho que ele está na clínica, depois ele vai para a escola, se eu não reforço em casa, muitas vezes a escola e a clínica, mais a clínica, por sinal, ela fica fazendo retrabalho, porque ele não foi capaz de fazer a extinção de um comportamento, de um inadequado, que ele está se transformando numa barreira de aprendizagem. Então, isso a gente tem, por exemplo, quando uma criança que eu não consigo dizer não para ela, porque ela tem, sei lá, um comportamento, sei lá, de morder, de bater, e que ele aparece em determinados contextos. E em casa ele é reforçado. Vou citar só um exemplo aqui, do que a gente estava conversando hoje. O caso de uma pessoa que ele não queria escutar nenhum barulho. Em casa, a família, para não desgastar a criança, simplesmente parou de falar. Aí ele chegava na sala de aula, ele se desregulava. Como é que nós vamos conseguir gerar autonomia se os pais, no desejo de não entrar em disruptivo essa criança, estão só fazendo as vontades? Aí, por exemplo, a avaliação. Por que esse comportamento está sendo gerado? Ele vem realmente de um aspecto sensorial ou ele está por uma via meramente comportamental, de algo que ficou ali estruturado? Então, quando a avaliação vem, ela permite com que a gente pense e tome uma decisão. Eu vou poder colocar meu filho e determinar que todas as pessoas façam silêncio para que atendam todas as vontades dele? Como é que eu vou fazer com que esse indivíduo ele seja inserido, ele seja integrado em determinados espaços,
se eu não tenho como controlar todo o ambiente para que ele viva segundo as condições que são disfuncionais. Então, a avaliação ela tem que mensurar isso, comportamento que ele é funcional, comportamento que ele é disfuncional, e qual é o papel da família e a responsabilidade dela dentro disso. Porque ela tem que Acho que ter compromisso no final. Hã? semana que vem a gente vai falar sobre o papel da família, né? Tu, só para eu saber. Nós. Não, mas, na verdade, eu acho que na semana que vem a gente consegue explorar isso melhor. Esse é um papel de extrema importância. E é por isso que a gente vem batendo nessa tecla aqui, né, Alcione, desde a primeira live, de que família tem que estar envolvida no PEI. Ele é feito na escola, mas a família tem que ter ciência. A família assina o recebimento e o conhecimento daquele documento. A família cobra como que isso está sendo feito na escola. A família verifica se os objetivos traçados, se eles estão sendo alcançados. E se não estão, por que não estão, né? Precisamos rever, retraçar as metas, né? Uhum. Então, E pode continuar. eu diria que a família ela colabora, né? Porque é nesse sentido também que eu tô colocando, porque, por exemplo, como é que eu vou trabalhar com meu filho? Eu vou dar um exemplo prático: espaço rural e espaço urbano. Que momento eu levo meu filho para passear? Que momento eu explico? Que momento eu converso? Porque a escola ela é tão importante. Se vocês começarem a perceber isso, tem muitos pais que dizem assim: meu filho tinha atraso, depois que ele entrou na escola, ele deu um boom, né? Sim. Por quê? Porque ele está a todo momento sendo estimulado, seja por olhar o modelo de comportamento de outras crianças, seja a possibilidade porque ele está sendo ofertado a todo momento um conhecimento diferente. Então, essa oportunidade as famílias precisam abraçar, e eu vou falar uma coisa assim com todo carinho, com toda a propriedade. Os nossos filhos, cada vez que eles vão crescendo, o mundo ele vai diminuindo para eles. Alguém com 2, com 3 anos de idade, é super simples você inserir no espaço escolar, com 6, com 7, mudou para 8, mudou para 9, vai se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós temos um modelo de ensino cujo principal objetivo dele é um Enem da vida, que ele é conteudista, ele é totalmente fora da realidade. Quando a gente pega o nosso amigo Bourdieu e a gente vai pensar no que significa esse processo, ele é, na verdade, uma máquina de exclusão, em que ele justifica a exclusão a partir de uma nota. Olha, tua nota de corte é X, você se conforma porque você não vai ter acesso a uma universidade. E para os que são tão velhos quanto eu, né, antes se fazia a prova para entrar na educação fundamental, se fazia a O prova exame para de o ginásio. admissão? Hã? O exame de admissão? Exatamente, exame de admissão, se fazia exame de admissão, se fazia para o ensino médio. E aí, o que é que está por trás dessa máquina? Está por trás uma justificativa para eu excluir, para que se aquele indivíduo não atingiu aquela nota, é porque é incompetência dele e não do sistema que não tem vaga para todos. Então, essa é a grande problemática de que a gente vai começando a não ter mais espaços
para autista de nível de suporte 2, 3, porque muitas vezes ele não acompanha de forma adequada é, cognitivamente aqueles conteúdos. Ele, por outro lado, ele é excluído da possibilidade de relações, principalmente se ele não for oralizado, e a escola ela não vai oferecer esse espaço melhor de sociabilidade. Então, eu faço essa observação para que seja levado a sério esse momento tão fundamental de aprendizagem, quando a criança está mais aberta e mais permeável para o ensino. Então, o momento de investir é esse. Então, uma avaliação que você faça um esforço de fazer agora, ela pode ser fundamental e ela pode ser a diferença numa correção de rota, né? Daquilo que você está planejando. E nós ainda temos muitos desafios. Eu acho que a escola ainda é, vamos dizer assim, um espaço de muita complexidade, de muita desigualdade. A gente começa pela questão do tutor, né, que tutor, AT, qualquer pessoa que possa dar suporte para esse aluno no seu percurso. E aí a gente diz assim, a oferta de um tutor é caro, mas eu acho que mais caro é você Então, pensar é a é, a cascata de prejuízos que isso vai te trazer se tu não conseguir fazer essa oferta. A Jaqueline, aqui, nossa psicóloga, colocou assim: é dolorosa essa realidade excludente. E como é importante as intervenções virem precocemente, né? A gente, Jaqueline, que é psicóloga e psicopedagoga aqui da Crescer, nós somos professoras de sala de recursos, né? E nós vivemos essa realidade, sala de recursos de uma escola pública. Nós vivemos essa realidade de alunos que não é nem eu nem digo para vocês que eles são negligenciados pela família, eles vêm de famílias que têm um poder aquisitivo menor e que não têm toda essa gama de conhecimentos, e é por isso também que a gente faz essas lives, né, Alcione, para levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível, né? E esses alunos eles têm um diagnóstico, uma intervenção mais tardia. E isso causa uma cascata de prejuízos muito grande para eles, que é essa a falta dessa intervenção precoce. isso é verdade. E esse olhar refinado, só fazer aqui um compartilhamento, que Letícia também está nessa coisa. Meu filho esses dias esse ano mudou de escola. Nossa, pense numa angústia absurda, que é você ficar imaginando se vai ser maltratado, como é que vai se sentir. E o maltrato aqui não é necessariamente a gente pensar que alguém vai machucar, a gente pensar que alguém vai negligenciar. O machucar, ele está em aspectos muito simples. É muitas vezes alguém olhar com bondade e ver a necessidade daquela criança que ela não consegue se expressar. Esse é o grande, esse é o grande ponto, entendeu? E Letícia tá com ele e graças a Deus, assim, já hoje é quinta-feira, né? A gente consegue já ver uma criança feliz, mas eu fiquei brincando que parecia o príncipe William, cheio de suporte, de olhares por todo lado. Mas isso foi tem a ver com um esforço e com uma construção de uma vida que eu entendo que muitos não conseguem dar. Mas eu penso assim, a gente sabe que a realidade da vida é que ela é desigual. Nós nascemos com essa
desigualdades. Só que o que a gente não pode é legitimá-las. Então, eu faço uma. Eu sempre acredito no papel da família, sempre acredito no papel das mães, e nesse caso, cito a própria Letícia, que sempre está buscando conhecimento, informação para ajudar a filha dela, que também é uma menina que tem o diagnóstico de autismo. Então, eu vou ser sempre aquela pessoa que eu digo que eu sigo o Gramsci, né? Gramsci ele vai falar do pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Eu vou olhar sempre o pior cenário, planejando, articulando as principais coisas que eu posso ver da forma mais amarga possível. Mas eu sempre vou crer na minha capacidade de vontade de superar todas essas coisas. Então, do estudar de madrugada, do buscar informação, e informação de qualidade, porque eu acho que esse é o ponto essencial. A gente não se conformar de olhar as coisas sempre com muita naturalidade. Eu estou sempre avaliando para saber, isso aqui está certo, é esse o caminho, eu poderia fazer de forma melhor, qual seria o mais adequado? E eu acho que se eu pudesse deixar assim uma mensagem, uma instrução, seria isso que eu deixaria para as famílias, que olhar sempre atentos de estar avaliando. A Letícia botou assim: sim, é por isso que eu não me canso de estudar e aprender com vocês. Gente, se cansem de me deixar emocionada, por favor. Que eu tô aqui, eu acho que eu tô engolindo assim muitos nós na garganta hoje, porque assim é um depoimento muito sensível sobre todas as dificuldades que a gente passa no decorrer da caminhada, né? E a Elis, nutricionista, ela colocou assim: oi meninas, tudo bem? Tudo bem. Ah, eu sou mãe de autista e vivo isso todos os dias, essa preocupação, essa angústia. Graças a Deus, meu filho tem AT na turma. Com certeza tranquiliza nós mães. É uma luta. E a Mônica Viana, que é uma das minhas mães de ouro daqui da Crescer, está dizendo que ela aprende muito aqui nas nossas lives. Letícia diz mais uma vez que, como mãe, eu tenho muito que me orgulhar disso, gente, mas olha, acho que a gente até já falou sobre isso aqui, né, Alcione? Eu não sei se foi aqui, vocês me desculpem se não tiver sido, mas se não foi, vai mais uma observação. O conhecimento é a base de tudo. Se a gente não conhece, a gente é levado por alguém, né, Alcione? Quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente se aprimora e quando a gente melhora, a gente consegue buscar o melhor para nós e para os nossos, né? Hoje, por exemplo, eu conversei justamente sobre isso. Hoje nós estávamos lá no Conceb, né, um congresso que está acontecendo aqui em São Luís, sobre saúde e bem-estar, porque faz parte da nossa caminhada oferecer saúde e bem-estar para os nossos pacientes, para as nossas famílias, porque eu sempre digo que aqui, na Crescer, a gente não atende uma criança, a gente não tem um paciente, a gente atende uma família, né? A família inteira tem escuta de qualidade aqui na Crescer, né? Então, a gente estava falando sobre isso hoje, né, que às vezes a gente acha que sabe tão pouco e que a gente precisa aprender tanto, mas às vezes o que a gente sabe o pouco que a gente acha que sabe é um mundo para uma pessoa que não sabe sabe menos, né, do que a gente. E a gente pode sempre compartilhar. Uma coisa que eu brinco muito e que eu sempre digo, inclusive quando eu estou dando formação de professores, porque eu faço muitas formações de professores, inclusive no interior, eu digo, gente, conhecimento parado é desconhecimento. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende, a gente tem que divulgar, a gente tem que compartilhar com o outro.
para que a gente seja uma comunidade informada. E no tocante a essas questões relacionadas à educação, à inclusão, à pessoa com deficiência, né? A gente não pode deixar de forma nenhuma que o desconhecimento nos faça perder os nossos direitos e deixar alguém perder os direitos que para eles são mais do que fundamentais, né? São necessários. Tem um dado de pesquisa muito interessante, que é assim, foi feita uma análise do que era fundamental para a mudança de vida uma pessoa, né? De uma criança. E aí se percebeu que a mãe, quando ela é capacitada, quanto maior o nível de escolaridade dessa mãe, maior vai ser o sucesso desse filho. Por quê? Porque é a mãe que ela está constantemente do lado e é a que vai tomar decisões. Então, a gente não pode tomar decisões acertadas se ela não tiver embasada em conhecimentos adequados. Então, eu acabei de citar, não, entre aspas, nós já falamos várias vezes nos aspectos, por exemplo, de diferenciação, né? Quando eu olho um determinado fenômeno, vamos pensar aqui num indivíduo, num aluno, e aí eu vou citar um caso bobo, bobo entre, bobo entre aspas. Um dia eu recebo um relato que o meu filho tinha chorado em sala de aula, né? E aí eu desconfiei desse choro, né? E aí eu peguei, conversei com a psicóloga e disse assim, eu preciso que você faça um trabalho com ele, que eu quero que ele construa essa capacidade. Olha só o termo que eu vou usar, a capacidade de narrar a si mesmo e dizer a si mesmo. Isso é uma teoria que ela está dentro das formas de expressão da sociologia. São questões que a gente trabalha sobre o aspecto da identidade, sobre o aspecto do sujeito, mas que também ela é usado dentro da psicologia. Eu disse assim, eu gostaria que você trabalhasse com desenho, porque ele precisa, eu percebo que ele chega aqui, mas ele está tão condicionado pelas coisas de ter o comportamento disruptivo e precisar assumir esse autocontrole, que ele não consegue mais fazer essa distinção do que ele pode ou que não pode tratar, de como ele pode se expressar. Depois de algum tempo sendo feito esse trabalho, apareceu ele fazendo o desenho dele e um menino pisando no pé dele, um menino puxando o cabelo dele. Aí o que é isso? Bullying. Aí eu fui conversar com a escola disse que ia conversar com o menino, não se resolveu e continuou se repetindo a história. Aí eis que eu decido que eu vou tentar resolver as coisas com a família, eu vou fazer plantão na escola. E num determinado momento eu começo a olhar o garoto, que é do qual ele falou, que estava fazendo o bullying com ele, e ele correndo e brincando e puxando. Aí eu lembrei de quando eu era criança, que eu tinha brincadeiras saudáveis. Tipo, mão no bolso, era mão no bolso. Você colocava a mão no bolso. Se você não ficasse com a mão no bolso, o coleguinha vinha, dava um murro nas costas. Brincadeira saudável, né? Tênis novo, pisa no pé, cortou o cabelo, pá. Só que o meu filho não entende o que são esses jogos e ele toma isso com uma violência. E ele não
consegue externar e ele não consegue falar. Então, por que eu estou contando toda essa história que parece uma coisa sem rodeio e sem sentido? Observem uma coisa. Se eu não tivesse o conhecimento do meu filho, que não precisa ser necessariamente só o conhecimento teórico, nós temos várias formas de conhecimento. Nós temos um conhecimento intuitivo, né? Conhecimento Que ele materno. puxar do laço. Hã? Do conhecimento materno. Exatamente. Que é o conhecimento materno, aquela do laço da criatura que veio de nós e que a gente respira essa pessoa. E aí, o fato de eu saber as intervenções que são possíveis, isso me facilita a vida. Porque muitas vezes nós, como família, temos e precisamos direcionar o olhar do terapeuta. Então, não dá para a gente ter uma postura, muitas vezes, como algumas famílias adotam, como se o meu filho fosse alguém que eu fizesse como é que eu posso dizer, a portabilidade e transferisse ele, acreditando que o profissional ele vai me dar a solução de todas as coisas. Não vai. É por isso que a gente precisa falar em parceria. Eu brincava que eu precisava agradar todos os terapeutas do meu filho, porque não é qualquer pessoa que suporta ser mordido, receber tapa, porque há uma dificuldade. Então, a gente precisa, e aí nesse sentido, viu, Valéria, com todas as tuas lágrimas, te dizer assim, como mãe, que eu reconheço esse afeto, essa parceria, admiro, e eu acho que quando você se emociona de ver o seu, como é que você chama? Abençoado? Que é o Santinho. seu filho evoluindo, eu acho que há uma alegria compartilhada, porque todos estão trabalhando com o mesmo propósito. Então, eu sempre faço a sugestão que quando a família for tratar com a sua equipe, for fazer o plano terapêutico, que haja também a construção desse laço afetivo e do propósito bem É alinhado. fundamental. Que não seja É fundamental. uma coisa feita apenas numa posição de tipo, eu sou a cliente e o fulano é meu prestador de serviço. Que as relações de humanização elas se construam nesse primeiro momento, nesse primeiro passo. Porque é isso também que vai ser fundamental. Eu eu não entendi nada, eu não entendi o que tá na. Letícia colocou assim, eu sempre falo para as minhas amigas, conhecimento salva, né? E aí, Luciana botou, e Luciana botou assim, eu também tenho uma gratidão enorme em encontrar a Valéria, que acolheu a mim e ao meu filho. E me fez ajudar ainda mais o meu menino. E tem avançado e se conhecido cada vez mais. E aí, Mônica colocou que não é só deixar para a terapia, é ser atendido e ouvido. Todos da família, uma troca maravilhosa. Tipo, Valéria é diferenciada. A Luciana disse que eu faço minha missão com muito amor e isso é verdade. Não tem como fazer o que a gente faz se você não amar o que você faz. Sim. É impossível. Impossível. Scarlett, que também aqui é da nossa equipe, né? É uma das nossas psicopedagogas. Ela e Jaqueline. Ela diz que o que mais tenho aprendido e vivenciado com Valéria é essa vontade de estar sempre buscando conhecimento e compartilhar comigo de forma tão genuína. Eu ensino e aprendo com vocês a crescer. E Jaqueline disse, as trocas nos fazem humanos e nos fazem crescer. Gente, olha,
Essa semana mesmo nós fizemos uma anamnese aqui bem longa, bem extensa. A gente tem uma prática de anamnese aqui na Crescer que a gente chama de. Não é bem. É uma anamnese, mas é uma que a gente chama aqui de sessão de escuta, né? Aquela escuta com propósito. É aquela escuta que a gente abre os nossos ouvidos e os nossos corações para as nossas famílias. Que é aquele eles podem chorar, aqueles podem dizer as angústias, os medos, sabe? Como eles enxergam a criança deles ou o adolescente, sabe? Sem medo mesmo, porque é para isso que nós estamos aqui. É isso que nós estamos construindo. Esse lá, o processo terapêutico, o plano terapêutico, ele só funciona bem se a família estiver com a gente aqui. Ele só funciona de verdade se houver um laço. Se o laço terapêutico existir. Por isso que eu não chamo os meus pacientes de pacientes. Eu chamo eles de santinhos. Tem mãe que diz assim para mim: olha, o teu santinho, elas já sabem. Porque existe, de fato, um laço genuíno. Eu tenho santinhos aqui adolescentes que às vezes eu publico uma foto no Instagram e eles dizem assim: ó, oh, mas tá tão bonita. Ou quando eles não gostam da foto, eles dizem não gostei. Porque de fato existe um laço. Não tem como não existir. Esse negócio de dizer, eu vou separar. Ok, você tem que saber ser profissional. Você tem que saber conduzir o seu trabalho. Mas você não tem como ser completamente desconectada da pessoa para a qual você está ensinando habilidades, ensinando um caminho para que ele adquira habilidades. Não, Para mim, é impossível. Não ter o desenvolvimento da empatia. É só um detalhe, eu estou vendo o pessoal dizer a maioria está chorando. Só uma observação, gente. Vocês raramente vão me ver nesse campo, só se eu estiver magoada. Que as pessoas me chamam de insensível. Graças a Deus hoje eu tenho como justificar, né? Na verdade, não é insensibilidade, é o traço mesmo, né, do espectro que se revela nessas coisas. Eu lembro, foi, meu Deus, foi acho que novembro, meu filho foi cantar num piquenique, ele estava na apresentação principal, e aí a psicóloga ligou, e como é que ele está? Eu estou nervosa, qual é a roupa que ele vai usar? Aí eu disse assim, precisa escolher uma roupa, não pode ser qualquer uma, não, tá. Tiago, não, a psicopedagoga já escolheu, beleza. Aí eu cheguei lá, elas estavam conectadas, meu coração está. Aí eu olhei para elas, eu disse assim, olha, vocês me desculpem, eu vou sentir muito orgulho do meu filho e tudo mais. Mas lágrimas não vão rolar. Esse lugar dessa emoção mais exacerbada é uma característica do TEA, né? Que eu faço. Deixa que eu choro por ti. Pois é. Deu certinho. Tu não chora, eu choro por ti. Porque eu choro por tudo. Pois é, absolutamente por tudo. Eu acho bonito, eu admiro, mas como é que eu posso dizer? São coisas além de mim. Só fazer aqui uma coisa para ter graça. Eu lembro quando meu filho nasceu, aí o pai dele eu estava em Curitiba e o pai dele estava em Macapá.
Quando finalmente ele conseguiu falar comigo, ele disse assim, como é que é? Assim, ele é esquisito, feio, parece contigo. É uma coisa muito... Aí o pessoal, assim, como é que tu tem coragem? Eu disse assim, gente, mas é a pura verdade, é a pura verdade. Mas vai ser meu filhotinho. Adoro meu filho, amo de paixão, mas eu, infelizmente, é mais forte do que eu consigo reconhecer a realidade. Depois ele foi melhorando. Eu digo a todo mundo que ele nasceu testando o meu amor, viu? Mas Gente, mas aí, não tem aquela história que toda criança nasce com carinha de joelho. pois é. Eu sou a pior pessoa que se menino nascer. Mas enfim, tô desviando o assunto, é só para explicar para as pessoas que estão emocionadas para não acharem estranho. Eu, Não, mas é porque de mim mesmo, da minha personalidade, quem convive comigo sabe. Ai, que criança linda, já tô chorando. Sabe? Tudo, eu choro por tudo. Uma notícia boa eu choro, uma notícia ruim eu choro, uma conquista eu choro, um problema eu choro, uma conquista. Tudo, absolutamente. Ó, eu choro por tudo. Então, assim, é meu mesmo, assim, de chorar. A minha mãe tem mais essa personalidade muito mais parecida com a tua. Aí a minha mãe, toda vez que eu tô perto dela, que eu começo a chorar, ela, meu Deus, mas tu já vai chorar? Mas que besteira! Eu digo, mãe, me deixa em paz, deixa eu chorar. eu, acho, É a minha eu forma. eu acho muito bonita. A equipe do meu filho também, ela tem esse traço, e a terapeuta ela diz uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho interessante também ficar assim para as famílias. Elas dizem assim: a primeira coisa que a gente faz com uma criança é amar. Primeira coisa, independente do diagnóstico, independente da condição, você tem que encontrar um espaço para o afeto. Porque quando a criança ela consegue se sentir recebida, reconhecida, nesse lugar de importância, é que você vai começar a trabalhar o desenvolvimento. Sim, Então, quando a gente pensa a questão da educação, a gente, de certa forma, a gente está passando por um lugar em que a primeira coisa é quando o professor diz assim, alguém diz assim, professor, você vai receber uma pessoa com deficiência na sua sala. Primeiro pensamento dele, eu vou ter mais trabalho. meu trabalho. Meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Então, se a Ele gente primeiro pensa nas impossibilidades, né? então, muitas vezes você cria uma barreira simplesmente só por essa pré-definição. E aí que é o grande movimento das pessoas com deficiência, nas próprias terminologias, que algumas pessoas acham que é bobagem. Mas por que a importância de chamar pessoa? Eu sempre dizia, e é uma coisa que eu combato um pouco, eu não gosto muito dessa coisa muito das linguagens muito técnicas para definir as pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno. Porque Sim, antes dela ter aquela deficiência, ela é uma pessoa. E essa condição de filho, e aí é um aspecto que eu acho importante a gente pensar e falar, na necessidade de fazer o seu bom luto, né? sim. Que significa fazer o bom luto. E muitas vezes a, né, a resistência de se fazer uma avaliação
ela passa também por esse lugar, falar desse outro aspecto. Eu já vi muitas pessoas que fizeram avaliação e na avaliação deu deficiência intelectual, né? Ou, e aí a pessoa dizer, não, não aceito, não, isso aqui está errado, porque é muito complicado você fazer uma avaliação quando do outro lado também não há uma receptividade. Então, acho que é um aspecto, quem trabalha com isso precisa também fazer esse treino, né? Como eu vou dar esta notícia e como eu vou apresentar este resultado. E quem vai receber, quem vai receber precisa abrir um espaço no seu coração, e aí eu vou fazer a exemplificação besta. O fato de eu reconhecer que o meu filho, por exemplo, não ganhou o prêmio de bebê mais lindo da maternidade, né? Estava fora disso. Mas, independente disso, o critério de amor e de afeto que eu tenho por ele não passa por esses marcadores. O amor, ele está num lugar muito mais sofisticado, numa relação mais profunda. E quando a gente identifica isso, a gente vai dizer assim, tá, ele tem essa dificuldade. Eu tinha um filho ideal, de repente, na cabeça, e o que é que eu preciso abrir mão? Eu preciso abrir mão, de repente, da minha vaidade, do meu ego, que achou que a vida poderia ter sido pintada em outras cores. Agora eu preciso ter a hombridade, a responsabilidade do afeto, de olhar com amor e entender que esse ser que veio de mim e que veio sob o manto da responsabilidade que me cabe como um presente, que ele precisa ser cuidado. Que não vai, eu não preciso ficar construindo uma dor a partir de parâmetros e de olhares e de tamanhos e de métricas que não cabem na minha vida. Então, eu acho que você entender que o diagnóstico ele é apenas na verdade, uma classificação, um momento de avaliação, ele é um instante de você avaliar e você de construir possibilidades e de encarar de forma mais racional, e talvez esse ponto ele seja, vamos dizer assim, o grande divisor de águas da minha parte. Eu não tive este momento tão grande de sofrimento pelo diagnóstico em si, né, pela classificação em si. Tive um sofrimento, eu acho que o que nos causa mais dor são as barreiras e as faltas de possibilidades de acolhimento que existe na sociedade, onde tudo passa pelo aspecto financeiro, em que muitas vezes nós somos capturados como possibilidades de ganhos, e é isso que nós somos. E quando a gente consegue se colocar nesse lugar de cuidado e de responsabilidade, eu acho que a gente consegue gerir um pouco melhor essa dinâmica da vida. Então, esse cuidado para o acolhimento de separar aquilo que é o meu sentimento daquilo que está sendo me apresentado como uma dimensão da realidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu bater de frente e dizer assim, não, essa avaliação está errada, não, isso aqui não tem nada a ver, também não vai adiantar nada. Porque a gente falou no primeiro momento de uma forma ideal, de uma avaliação
mas a gente precisa considerar até que ponto quem vai receber essa avaliação vai, de fato, tê-la como algo realmente como uma ferramenta, né, que vai trabalhar de forma adequada. É importante a gente ver esse outro lado, esse terceiro elemento que não é o terceiro elemento, é o primeiro, porque é a família, o primeiro grupo, né? Nosso primeiro grupo social. E aí a gente vai lá para a sociologia, nossa outra ponte, né, Alcione? A nossa família é o nosso primeiro grupo relacional. Então, o impacto que esse diagnóstico causa sobre a família, ele é extremamente importante para a gente sentir como é que esse plano interventivo vai acontecer. E aí, eu vou deixar só um spoiler da semana que vem. Eu sempre digo, aqui é uma coisa que eu sempre digo, sempre que estou conversando, que estou dando palestra, que estou dando formação, eu digo assim, gente, olha, muitas famílias a gente respeita o luto, o momento que eles estão passando, que eles estão vivendo. É importante a gente ter essa empatia, né? Mas a gente precisa informar para essa família, lógico que a gente vai entender qual é o momento que a gente vai fazer isso, que o diagnóstico não é o fim, é o começo, né? Uhum. É o começo, porque a gente, quando a gente entende com o que está lidando, né, a gente lida melhor, né? A gente consegue ver quais são as ferramentas que de fato a gente vai precisar usar. E aí, Alcione, tem um recadinho aqui da Eli, nutricionista, para ti. Ela tá dizendo que ela te conhece de algum lugar. Oi, E talvez de alguma clínica, ou já trocaram alguma experiência, mas você é extremamente familiar para ela. E ela tá dizendo aqui que ela é esposa do Panda Cantor. não. Você reconheça aí, reconheça. Puxa pela memória, porque ela te conhece, ela sabe o que você fez no verão passado. Então, Ó, Elise, eu só vou te dar um detalhe de uma falando em avaliação, né? Quando eu fui fazer a avaliação contra a vontade para o meu diagnóstico. Aí tinha uma pergunta lá, Valéria deve conhecer essa pergunta. Você vai numa farmácia todo dia e você é atendida por um atendente. Quando você sai, se você encontrar essa pessoa na rua sem uniforme, você reconhece? Eu disse não. Eu aviso meus alunos que quando eles estão no corredor, eu não sei quem é quem. Aí, qual é a minha estratégia para eu falar com as pessoas? Ô, meu bem, ô, minha querida, ô, não sei o quê, porque eu não consigo gravar, gravar rosto. Às vezes eu acho que eu conheço, mas se ela me conhece e sabe o que eu fiz no verão passado, eu vou acreditar. então, Elisa, é tu que vai ter que lembrar de onde é. Gente, olha, são 10h12. Acho que hoje foi dia de emoção. Foi. Como sempre, uma live assim incrível, muito conhecimento, muita ideia, muita troca. Eu gosto muito disso, né? Para a semana que vem, vamos falar sobre PEI e família. E aí eu já convido, que já estava convidada, mas vou só ratificar a Jaqueline, nossa psicóloga, com a Alcione. A Alcione, claro, estará aqui participando, porque ela é a família, né? É a família. Então, nos encontraremos para falar sobre isso. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, de forma muito especial, como sempre, a Alcione, assim, com com esse arcabouço de conhecimento teórico e prático, porque conhecimento não é só o teórico, o prático, muitas vezes ele é muito mais valioso do que o teórico, né?
Então, Alcione, todo o meu amor, todo o meu respeito. Pô, Você eu que mora te no meu agradeço. coração, né? E aí, lembrando que nos encontramos na próxima quinta, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário, para fazermos sobre o PEI. Eu acho que é o nosso último encontro, né, Alcione? Sobre o PEI, eram 4, esse é o terceiro. Olha, foi por isso que eu te perguntei se era, se eu estaria contigo. Eu estava na contagem errada, eu achava que tinha sido o último, não? Não, Mas eu vou na esse tua é o conta. terceiro. Ah, tá. Esse é o Então, terceiro. E finalmente conseguimos acertar o som. Temos que, foi, temos que foi, usar, foi, né? é. Então, na próxima quinta, neste mesmo horário, às 20h30. Aí na próxima quinta nós teremos 3. Eu serei só a mediadora, estarei aqui só me emocionando. Teremos eu, Alcione e Jaqueline, para falar sobre a família. A Jaqueline vai trazer esse olhar mais psicológico desses aspectos aí que a gente já falou um pouquinho hoje sobre esse momento de luto das famílias. Então, meninas que estão aqui na live, convidem as amigas, as pessoas que vocês acham que precisam escutar um pouquinho sobre isso, conhecer melhor sobre esse assunto, tá? Conto com vocês. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Alcione. Obrigada Até a você, quinta. Maria. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.